Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quinto encontro do treinamento Visão e Prática dos grupos da Igreja Simples. Nesse quinto encontro, nós falamos sobre o início, a expansão e o fim de um grupo da Igreja Simples. A gente tem afirmado isso, né, que os grupos da Igreja Simples são orgânicos, são organismos vivos. Como qualquer organismo vivo, eles nascem, eles crescem e também podem findar as suas atividades. Como surge? Como é que eles nascem? Como surge um novo grupo? Grupos da Igreja Simples podem ser iniciados basicamente de quatro maneiras, né? Através de um pedido de um membro da igreja. Qualquer membro da igreja pode solicitar a abertura de um grupo na sua casa ou mesmo em outro lugar. Esse pedido, então, deve ser feito à coordenação, ao coordenador ou também ao pastor dos grupos. Pastor, gostaria de um grupo na minha casa. E a partir daí vão ser dados os passos seguintes. Uma segunda maneira é reprodução a partir de um grupo existente, como a gente mencionou ali na seção 2.2, né? Quando o grupo vai crescendo, chega num ponto, pode chegar a um ponto em que ele precisa agora gerar um outro grupo. O conselho da igreja também pode motivar a criação de um novo grupo, né? Surge um novo bairro, por exemplo. Olha, vamos tentar alcançar esse bairro, vamos tentar levar a palavra de Deus para esse bairro. Ou então nós temos tantas pessoas nesse bairro que moram ali e não participam de nenhum grupo. Vamos tentar iniciar um grupo ali? São possibilidades, o conselho pode tomar essa iniciativa também. Além disso, a igreja pode decidir, o conselho pode encaminhar a criação de um novo grupo, visando o início de um ponto de pregação, né, estabelecendo um giz pioneiro, como a gente explicou, ao falar dos 5 tipos dos grupos de igreja simples. E esse estabelecimento de novos grupos, ele vai obedecer aos padrões que são definidos aqui nesse treinamento, né, que a gente está olhando, do qual a gente está participando, melhor dizendo. E de modo geral, o início de um GIS demanda alguns passos, 8 passos mais especificamente. Primeiro, verificar, há pessoas treinadas para liderar esse grupo, né? A gente tem um líder auxiliar e um secretário para assumir esse grupo. Há um anfitrião, né? Temos um anfitrião, uma pessoa para acolher o grupo, é o segundo passo. Terceiro passo, há pessoas interessadas em participar do novo grupo. Quarto passo, esse novo grupo tem que ser aprovado no conselho da igreja. Olha, queremos iniciar um novo grupo, tal, o conselho toma conhecimento, sabemos que está nascendo um novo grupo na nossa igreja. Além disso, quinto passo, o coordenador, o pastor dos grupos, os líderes e secretários têm que se reunir agora para dar o start, né? Organizar o que é necessário para iniciar, alinhar conteúdo, distribuição de materiais para início das reuniões, vamos usar que material? Então o material já está disponível, enfim, fazer esses ajustes necessários para o início do grupo. Sexto passo é dar posse aos líderes e orar por esse novo grupo no culto público da igreja. A gente vai chamar esse pessoal à frente e dizer: olha, está nascendo um novo grupo, o novo grupo vai funcionar no dia tal, no local tal, e vamos chamar os líderes aqui, são chamados à frente, a gente ora por eles, e a partir daí oficializa isso em um momento litúrgico da igreja, para que toda a igreja se alegre, né, com esse momento e também possa estar orando enfim, tendo a plena participação nesse momento importante dos grupos da igreja simples. O sétimo passo é avisar sobre o novo grupo em todas as nossas mídias, né? Ou seja, no nosso aplicativo, no nosso boletim, no site, nas redes sociais da igreja. E, em oitavo lugar, o último passo, realizar o primeiro encontro. No primeiro encontro, o pastor efetivo da igreja sempre participa em um local e uma data previamente estabelecidas. Então é assim que surge um novo grupo da Igreja Simples. Mas quais são as pessoas e os recursos necessários para início de um GIS? A gente vai ver que são recursos simples, né? Um grupo de pessoas interessadas e recursos bastante simples. O que a gente necessita? A gente necessita de um líder treinado e aprovado, né? O grupo deve ser conduzido por alguém que tenha sido treinado. O treinamento para a liderança dos grupos é exatamente fornecido
pelo coordenador, pelo pastor dos grupos. O pastor efetivo também pode participar do treinamento, caso seja convidado. O conteúdo do treinamento é a apostila que você tem em mãos, é esse material que a gente está estudando nessas nossas videoaulas. Elas todas estão disponíveis, né? A apostila está disponível, melhor dizendo, em formatos diferentes, em formato PDF, em formato EPUB, né, de livro eletrônico. Você pode encontrar essas diferentes versões aqui mesmo na página de arquivo de downloads da plataforma EAD ou na página no site dos nossos grupos da Igreja Simples. E depois de ser treinado, o candidato à liderança deve ser testado na condução real de grupo, sob supervisão de um líder ou líder auxiliar de grupo. Porque às vezes a pessoa quer liderar um grupo, mas ela precisa ser colocada agora numa situação de verificação prática, né? Pode ser que, de repente, quando ela seja colocada à frente de um grupo, ela congele e ela mostre que não tem o perfil para conduzir um grupo. E, nesse sentido, então, é importante essa parte, essa supervisão, essa verificação prática. E só depois disso olha, realmente ele passou, fez o treinamento, a gente viu que ele realmente tem esse perfil para conduzir bem um grupo, e daí vai ser dado o passo seguinte, conforme a gente coloca ali no item 2.6, na seção 2.6 do nosso material de treinamento. Além do líder treinado e aprovado, também um líder auxiliar treinado e aprovado, porque todo líder deve trabalhar tendo ao seu lado um auxiliar para ajudá-lo nas suas atribuições, para alternar a liderança, para substituí-lo nas suas ausências, para assumir o novo grupo em caso de multiplicação. E o líder auxiliar também deve participar do treinamento, ele deve ser treinado nesse conteúdo que a gente está colocando aí à sua disposição nessas videoaulas, lendo a apostila desse treinamento, e precisa ter o seu nome também aprovado pelo coordenador e pelo pastor dos grupos, ouvido o conselho. Um grupo também precisa de um secretário. Cada grupo precisa de um secretário para registro de presenças no aplicativo, para atendimento de outras requisições dos líderes, para ajudar na organização e, enfim, para auxiliar o coordenador e também o pastor do GIS naquilo que for requerido, que for necessário, né? E certamente o grupo precisa de um anfitrião, né? O anfitrião é aquela pessoa que abre as portas da sua residência, ou do seu escritório, ou do seu estabelecimento. E é importante que o anfitrião faça algumas coisas. Em primeiro lugar, acolha o grupo com simpatia. Durante a reunião do grupo também, é importante que esse anfitrião desligue dispositivos que possam gerar dispersão. Desligar a TV, desligar qualquer outro dispositivo. Vamos agora deixar um ambiente pronto, propício para o acontecimento, para a realização da reunião do grupo. Além disso, evitar atividades paralelas, né? Hoje vai ter reunião do grupo aqui, mas ao mesmo tempo vai ter uma outra turma aqui da minha família, de alguém da minha família, assistindo uma partida de futebol. Esse negócio não vai dar certo, né? Então, evitar essas atividades paralelas, ser solícito às necessidades do grupo. É disso que um grupo precisa para começar a funcionar. Vamos falar um pouquinho agora da primeira reunião. O coordenador, os líderes, os anfitriões devem atentar para a preparação em oração, para a divulgação, e também atentar para o roteiro da primeira reunião, né? Primeiro, quando a gente fala de oração, a oração para a primeira reunião é muito importante. A ideia é que uma semana antes da primeira reunião, toda a igreja ore pelo novo grupo. Então, nós temos reuniões, nós temos orações nos cultos dominicais, temos encontros de oração nas segundas, temos também oportunidades e momentos de oração nas próprias reuniões dos grupos nas terças, temos culto de oração na quarta, temos oração das mulheres na quinta, temos também oração do conselho na sexta, e temos atividades das sociedades internas e ministérios nos sábados. Então a ideia é que em todas essas atividades, ao longo da semana, em cada uma delas, nós tiremos um tempinho para pedir: Deus abençoa esse novo grupo que está iniciando, que vai iniciar semana que vem, na casa de fulano de tal. Coloca a tua bênção ali, que a tua graça esteja sobre esses irmãos, que esse trabalho seja frutífero, que ele seja abençoado. Ou seja, toda a igreja orando uma semana antes do início da reunião, da primeira reunião de um novo grupo. Além disso, certamente, divulgação dessa primeira
reunião. Então, o início de todo novo grupo deve ser divulgado para toda a igreja, devem ser convidadas as famílias dos membros da igreja que residem próximas ao endereço do novo grupo. O grupo também deve convidar amigos, conhecidos. O anfitrião pode até, inclusive, visitar as pessoas ali do seu condomínio, ou do seu prédio, ou da sua rua, enfim, né? E também convidar os seus conhecidos e vizinhos. E então chega o dia da reunião. Qual o roteiro desse primeiro encontro? No primeiro encontro, veja, eu estou falando do primeiro encontro. Eu não estou me referindo ao roteiro que a gente estudou no encontro 4, quando falamos das reuniões do GIS. Estou falando agora do roteiro do primeiro encontro. Esse primeiro encontro vai ter a presença do pastor efetivo, e é a ocasião para informar para as pessoas: olha, sejam bem-vindas, nós estamos começando uma atividade aqui. O nome dessa atividade é Grupo da Igreja Simples, e a partir daí você vai explicar isso melhor. A gente sugere o seguinte, né, que você introduza a reunião, fazendo uma saudação, apresentando a si mesmo, apresentando a igreja. Em seguida, você pode fazer uma oração ou pedir para alguém orar. Você pode convidar os presentes a dizerem os seus nomes, né? E os crentes, então, vão ter essa oportunidade de acolher os visitantes com muita gentileza. Pode cantar uma ou duas músicas. Isso seria a introdução da reunião. Depois, você prosseguiria com uma explicação sobre os grupos. Como é que você explicaria isso? Você leria, você deve ler e você deve explicar as sessões 2.1 até 2.5, 3.3 até 3.4 e a seção 4.1 desta apostila, tá certo? Volta nesses conteúdos, dá uma olhadinha neles, explica essas sessões, 2.1 a 2.5, 3.3 a 3.4 e depois 4.1. É importante, porque as pessoas vão entender, então é para isso que vocês se reúnem. Essas são as regras, é isso que eu devo trazer, né? Enfim, isso vai ajudar bastante. É esse o tempo que vai durar as reuniões. Isso vai ser bem interessante. Então, você vai explicar sobre os grupos. Em seguida, você vai concluir esse primeiro encontro, né? Você vai convidar para a próxima reunião, dizendo: olha, então nós estamos iniciando, próxima reunião vai ser no dia tal. Você vai agradecer a todos pela presença, vai fazer uma oração final, e se tiver um lanche, né, você pode convidar a todos para ficarem um pouquinho mais, mas lembrando de finalizar tudo isso em 90 minutos. Dito isto, né, como a reunião, um grupo inicia, como deve ser o roteiro da primeira reunião, como é que um grupo gera outro grupo. Então agora já temos um grupo que já está se reunindo há um tempo, como é que ele chega ao ponto de gerar outro grupo? É importante entender que cada grupo ora e trabalha, né, para que Deus dê o crescimento conforme a sua boa vontade, como Paulo fala em 1 Coríntios 3, versos 6 e 7. E para gerar outro grupo, um giz precisa atender a três critérios. Primeiro critério, crescer conforme descrevemos na seção 2.2, no nosso segundo encontro. Dê uma olhada lá e veja essas questões relativas ao crescimento do grupo. O grupo cresce demais, não cabe mais no mesmo lugar, ou então ele agora exige mais pastoreio. Isso sinaliza que tem que iniciar um novo grupo. Segundo critério, ter sua organização aprovada pela coordenação e pelo pastor dos grupos, ouvindo o conselho. Então, vamos iniciar um novo grupo? O coordenador diz: vamos iniciar. O pastor dos grupos diz: ótimo, vamos iniciar. E o conselho agora entende: olha, ótimo, vamos começar esse novo grupo. Segundo critério é esse. Terceiro critério é, aprovada a criação do novo grupo, tomar as providências que a gente mencionou no início aqui do nosso encontro, né? Dar aqueles passos iniciais para iniciar esse novo grupo. Os líderes do novo grupo agora têm essa oportunidade de chamar a atenção das pessoas. Olha só, estamos iniciando um novo grupo. O Espírito Santo nos dá agora grandes possibilidades, abre grandes possibilidades de cumprimento da missão, de conhecimento da palavra de Deus, conhecimento das ordenanças de Deus, né, de nós sermos uma bênção aqui nesse lugar, nessa casa, nessa vizinhança. Enfim, é importante esse início entusiasmado e motivador por parte do novo líder. E esse grupo já deve nascer com essa clara percepção que o objetivo dele é orar e trabalhar para que Deus abençoe as reuniões com saúde, né, e também com crescimento. Mas um grupo pode ter uma experiência muito boa, pode passar um bom tempo se reunindo e pode chegar a um ponto em que ele deixa de existir.
Isso pode acontecer, por exemplo, de maneira muito positiva, quando esse trabalho cresce, né, e de repente ali, ele se torna de fato um ponto de pregação ou uma congregação, e lá nesse novo trabalho, eles agora assumem uma agenda diferente. Isso pode acontecer, tá certo? Mas, também pode encerrar um grupo pode encerrar suas atividades por outras razões, né. Digamos que as pessoas daquele grupo, a grande parte delas se mude para uma outra localidade, é uma possibilidade, ou que surja algum outro tipo de problema, né. É importante isso, que caso o grupo, tenha de ser encerrado, que isso aconteça sob conhecimento e também sob anuência do coordenador, do pastor dos grupos e do conselho da igreja. É importante que um giz não cesse a sua atividade sem o conhecimento da coordenação colegiada, sem o conhecimento do conselho, sem que sejam dados os passos que eu vou sugerir agora, que a gente vai dizer a você quais devem ser. Veja quais são os passos para encerramento de um giz. Primeiro passo: o líder reporta à coordenação os motivos que conduzem ao fim do grupo. A coordenação, então, toma conhecimento. Opa, olha, estou sabendo dessa questão, e agora a coordenação informa isso ao pastor dos grupos. Então, os líderes do grupo, o coordenador, o pastor do grupo se reúnem e vão buscar agora alternativas para a continuidade daquele giz. Se depois de discutirem todas as questões eles entenderem, não estamos encontrando alternativas aqui, antes de fazer qualquer outra coisa, devem dar o passo seguinte, que é comunicar isso ao pastor efetivo da igreja. O pastor efetivo vai se reunir com eles e aí vai ser repetido esse exercício. Vamos buscar soluções, né? Vamos tentar sanar as dificuldades que existem nesse grupo. Não havendo resolução, o conselho será informado. Olha, irmãos, queremos dizer a vocês, né, nós nos dirigimos ao conselho dizendo aos presbíteros que, infelizmente, aquele grupo tal está com tal e tal problema e nós não encontramos solução. E uma vez aprovada a extinção do giz pelo conselho, o pastor efetivo então vai se reunir com o pastor dos grupos, o coordenador, o líder e os integrantes do giz a ser extinto e vai organizar distribuição dos integrantes desse grupo entre os outros giz. Tá certo? É sim. É lógico, né, que o conselho também, recebendo a informação, ele pode, inclusive, dizer: olha, não, há uma solução. A solução é essa. E com isso tudo se resolve. Mas se realmente não se resolver, o passo seguinte é esse, né? Agora vamos redistribuir os integrantes desse grupo nos grupos existentes. E por fim, o último passo, a igreja será comunicada sobre o encerramento das atividades desse GIS, e a partir desse momento isso vai ser publicado no boletim da igreja, no site da igreja, ou no site a gente vai fazer também a atualização, vamos dizer assim, da lista de grupos, informando quais grupos existem e retirando aquele grupo que deixa de existir. Concluindo, os GIs são orgânicos, ou seja, eles nascem, eles crescem, e no devido tempo, um tempo que é estabelecido pela providência divina, eles deixam de existir. E exatamente porque eles são assim, orgânicos, vivos, eles carecem do cuidado e da revitalização de Deus em todo o tempo. Que nós possamos realmente orar para que Deus abençoe os grupos, né? Ali, como vemos no Salmo 104:30, Deus então enviando o seu Espírito e produzindo graça e vida. Salmo 126, verso 4, Deus renovando, restaurando a sorte de Sião. Que Deus esteja assim também revitalizando, abençoando, fortalecendo o trabalho dos grupos. Que Ele nos use nesse trabalho para a glória dele. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro, nesse nosso treinamento na visão e prática dos grupos da Igreja Simples.